A razão é um assunto muito importante para a filosofia, porque é pela razão que a gente muitas vezes estabelece o que é o certo, o que é o errado, ou o que seria o padrão desse mundo que a gente vive. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise histórica, claro, né, por meio de um recorte de como a ideia da razão em relação aí ao ser humano especificamente foi mudando ao longo do tempo. Então vamos começar primeiro com Pitágoras, em 500 antes de Cristo. Pitágoras, já naquela época, diria aí que os números governam o mundo. Pitágoras era um estudioso muito famoso pelas contribuições na matemática, na música também, e ele via na natureza todo um padrão de funcionamento no qual os números estavam sempre presentes, nas próprias formas de plantas, né, de animais, as sombras das pirâmides, etc. Depois, a gente vai ter toda uma evolução desse conceito da razão, do certo, do errado. Chegamos aí em 1500 depois de Cristo, já uma época em que o pensamento era muito governado por interesses religiosos. E a gente tem aí o Galileu dizendo que o livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Então ele vai dizer, né, que a natureza ela tem uma forma de existir, de ser, de acontecer. E que essa forma, né, ou seja, o que estaria descrita aí nesse livro, está escrito em linguagem matemática, muito próximo com a concepção aí de Pitágoras. E quando a gente fala, então, dessas concepções da natureza, a gente precisa lembrar que o ser humano é um ser também natural. Nós temos uma natureza, né? Então, os nossos comportamentos também seguiriam uma fórmula matemática? Aí, um pouco contemporâneo do Galileu Galilei, a gente vai ter o Blaise Pascal, que vai dizer que não, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, a forma, né, da gente se comportar, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente deseja, não estaria aí dentro de uma razão, dentro de um padrão. Seria algo mais aleatório, mais intuitivo, mais imprevisível. E então, se tem uma certa imprevisibilidade, não tem como ter uma fórmula. E aí há um destoamento, então, entre o ser humano como um ser natural e o ser humano como um ser da própria natureza. A gente poderia até falar um pouquinho, por exemplo, do Platão, né, ou do Aristóteles, que traria essa comparação do ser humano com os outros seres, como as plantas, os animais. E para esses filósofos, né, o ser humano ele teria um quê a mais do que as outras coisas. Então, teria uma certa natureza, mas teria algo que iria além do que os outros seres dessa natureza, como as plantas, os animais, por exemplo, teriam. David Hume, ele vai concordar aí com o Blaise Pascal, dizendo que a razão é escrava das paixões, né? E aqui a gente vê ali, né, no Blaise Pascal falando aí do coração, por exemplo, né? O coração é o que mandaria essas paixões, o que governaria tudo isso. Então, se a razão é escrava das paixões, então, na verdade, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas intenções, elas seriam muito mais governadas pela nossa emoção do que pela nossa razão. Sabe aquela frase, olha, deixa as emoções de lado, pensa nisso agora? Não, não teria como pensar em nada sem que nesse pensamento existisse muito das suas paixões, existisse muito dessa ação do coração no sentido simbólico, né? E claro, não só simbólico, porque a própria velocidade em que o nosso coração bate, ele influencia nas nossas emoções. Então, ele tem sim um papel que não é só simbólico, não, é muito concreto em relação a tudo isso. E para finalizar, temos aí o Rousseau. E o Rousseau vai dizer que a razão corrompe a bondade natural se não for orientada.
Então, para o Rousseau, o ser humano, ele até tem uma natureza que é boa, mas conforme a sociedade foi evoluindo, essa natureza começou a ser mascarada, começou a ser mudada para que as pessoas então demonstrassem ser o que elas não são. E a sociedade teria ficado muito boa em enganar as outras pessoas, em mentir sobre as suas aparências, fazendo então uma espécie de teatro comportamental para com os outros, para que todo mundo ache que você é uma coisa que na verdade você não é. Muito parecido aí com o que a nossa sociedade contemporânea faz nas redes sociais, onde tudo é alegria, tudo é legal, tudo é gostoso, tudo é bonito, né? Então, para o Rousseau, a nossa sociedade tem se especializado em deixar a nossa natureza de lado para poder, então, mostrar uma série de coisas que não correspondem a nós, mas que, fazendo isso, a gente então conseguiria a aprovação do outro. Rousseau, então, vai trazer essa separação entre o que nós somos e o que nós parecemos. E aí, essa razão, no sentido da gente entender que é melhor a gente parecer ser o que nós não somos, faz com que a nossa bondade fique de canto. E também, né, todas as nossas outras características, porque a gente vai buscar mostrar o padrão que todo mundo quer, que todo mundo deseja, que todo mundo aprova. E aí a gente viveria então só de aparência e como então a gente saberia o que é a pessoa que está na sua frente e o que ela tenta ser. Se a gente não sabe o que as coisas são de fato, a gente não consegue prever, a gente não consegue estabelecer uma razão para elas. Se a gente pensasse até hoje que a gravidade era uma tendência natural do corpo em cair, a gente não conseguiria estabelecer que não é uma tendência do corpo em cair, mas sim uma força padronizada, previsível, que faz com que esse corpo se aproxime o máximo possível, né, do centro da Terra. Então, nós estaríamos escondendo, de acordo com Rousseau, as nossas próprias razões para demonstrar razões que são socialmente aceitáveis.